Olá! No vídeo de hoje vamos falar sobre métricas para a qualidade de software. Essas métricas elas são importantes para que a gente consiga aferir a efetividade do nosso programa de garantia de qualidade de software. Sem métricas a gente não consegue saber se a nossa garantia de qualidade de software está sendo efetiva ou não. Tá? Então vamos falar sobre a importância dessas métricas da medição da qualidade, né? As métricas de qualidade de projeto de software, ou seja, exclusivamente para o projetista, né, no escopo da pessoa que está desenvolvendo, dos profissionais que estão desenvolvendo o software. A gente vai falar das métricas de qualidade do produto, que tem a ver com falhas. Tá? Tem a ver com um conceito chamado falhas, que a gente vai dar uma esclarecida. Métricas de qualidade por etapa de desenvolvimento, então a gente vai ver assim, para cada etapa quais são as métricas que a gente pode usar para aferir a qualidade do que está sendo feito. E finalmente métricas para o teste de software, ou seja, o teste de software é uma das etapas da garantia da qualidade, uma das mais importantes, né, além da verificação. E o que a gente vai fazer é falar sobre essas métricas de teste de software. A gente já falou sobre métricas de verificação quando a gente falou sobre verificação. Tá? Vamos lá. Então, o principal objetivo da engenharia de software é produzir um sistema, aplicação ao produto de alta qualidade, dentro do prazo e que satisfaça as necessidades. Até aí, a gente já viu isso em algumas vezes durante os nossos vídeos. Tá? Então, isso é mais ou menos o objetivo da engenharia de software como um todo. Tá? Então, para acontecer isso, a gente tem que ter um processo eficaz, métodos eficazes, ferramentas, tudo que a gente tem estudado durante engenharia de requisitos, design de software, engenharia de software e agora em qualidade de software. Tá? Agora, uma coisa importante é medir se a alta qualidade foi obtida. Ou seja, a gente faz tudo isso, mas está com alta qualidade? Talvez não. Vamos pensar no seguinte. Vamos pensar assim, que os trabalhos que vocês realizam nas disciplinas, nessas disciplinas de requisitos, design de software, engenharia de software, são bons termômetros para se aferir, para se ter uma ideia de qualidade. Então, assim, o professor vai lá e dá uma nota. Quando você não tem um professor para dar nota, como é que você vai aferir a qualidade disso que você está fazendo? Tá? Pode ter alguns erros, os erros podem não ser facilmente detectados, o nosso projeto pode estar, o nosso código pode estar em desacordo com os diagramas de design, muita coisa pode não estar com qualidade no que a gente está fazendo, tá? no nosso trabalho. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que medir, tá? Para saber se isso está sendo feito da maneira correta. Por exemplo, o que a gente pode usar, assim, medidas para avaliar a qualidade dos requisitos, modelos de projeto, código-fonte, e os casos de teste, né, que foram criados enquanto o software está sendo desenvolvido. Então, métricas para avaliar produtos, se a qualidade dos artefatos do software tem que ser de maneira objetiva, né, e não subjetiva. Então, você não pode dizer assim, está muito bom, não está muito bom. Você tem que dizer, por exemplo, está faltando requisito? Tá? Ou o número de requisitos está ok, o número de diagramas está ok, ou seja, foram aplicados padrões, foram aplicados, como é que se diz, padrões de projeto, né? Padrões de código, etc. Tá? Então, tá? Embora muitas medidas de qualidade possam ser coletadas, a principal tendência no nível de projeto é medir erros e defeitos. Isso é importante,
tá? Então, isso vem da verificação, que a gente viu no vídeo passado. Quando você encontra os defeitos, encontra os erros do projeto de requisitos na fase de verificação, você consegue medir assim, a gente tem, então, vamos supor assim, a gente encontrou tantos erros. No escopo de verificar o quanto esse software está sendo desenvolvido com qualidade, você tem que ver o tamanho do software, por exemplo. O mais comum é ver o tamanho do software, complexidade do software, numa métrica interessante, por exemplo, pontos por função, e dizer assim, olha, a gente tem um número determinado de erros de projeto, um número X de erros de projeto por ponto por função. E daí você analisa para ver se está de acordo com o que acontece durante o que aconteceu nos outros projetos, durante o desenvolvimento daqueles outros projetos. Tá? Então, isso que a gente chama de métricas derivadas. Então, métricas derivadas dessas medidas proporcionam uma indicação da efetividade da garantia de qualidade de software individual ou de grupo. Então, você como desenvolvedor tem o seu número de erros e a equipe como um todo, a empresa como um todo, tem o número de erros de todo mundo daquele projeto específico. Por exemplo, que a gente estava falando, erros de produto por ponto por função, erros descobertos por horas de revisão, erros descobertos por horas de teste, ou por linha de código, ou por qualquer outra métrica. Essas métricas, linha de código, pontos por função, vocês viram em engenharia de software. Tá? Não vou revisar isso aqui, né? Isso aí já está bem estabelecido com vocês. Tá? O que a gente tem nesse vídeo é a aplicação de métricas derivadas, tá? Que vão medir a qualidade do software. Tá? Por exemplo, métricas de projeto, que a gente tem durante o desenvolvimento, então, métricas de qualidade, correção, manutenibilidade, integridade e usabilidade, fornecem indicadores úteis para a equipe de projeto, ou seja, enquanto está sendo desenvolvido. Correção é o grau com qual o software executa sua função. A medida mais comum disso é o número de defeitos por 1000 linhas de código. Tá? Então, isso é quando o software já está sendo entregue, né? Você já tem o tamanho do software, as linhas de código, tá? E você tem os defeitos que você encontrou, os erros que você encontrou. Tá? Um defeito é definido como uma ocorrência de falta de conformidade com os requisitos. Então, você faz o teste de sistema com o código com os desenvolvedores, a equipe de teste vai encontrar esse defeito, esse erro. E daí, isso tudo vai ser colocado para verificar se a qualidade do desenvolvimento está sendo feito de acordo. Como é que é feito isso? Só para explicar. A gente vai ver a realização de testes, mas durante o processo de desenvolvimento, quando você estabelece os requisitos, a equipe de teste já começa a planejar os casos de teste para aquele requisito específico. Tá? Então, são feitos cenários para ver, assim, são feitos cenários para ver, por exemplo, como que o software vai se comportar quando ele for testado, quando estiver pronto. Tá? Então, ao mesmo tempo que está se desenvolvendo, estão se desenvolvendo os casos de testes, as estratégias de teste, como o software vai ser testado, tudo, e também lá para o final. E também assim, a conformidade com os requisitos, já a partir do momento que eles forem estabelecidos. Tá? Tudo bem? Então,
Então, por exemplo, para fins de avaliação de qualidade, os defeitos são contados durante um período de tempo padrão, por exemplo, um ano. Tá? Manutenibilidade, tá? É a capacidade que um programa pode ser corrigido se for encontrado um erro. A métrica de manutenibilidade tem a ver com o quanto demora para ser feita a manutenção. Vamos pensar o seguinte: o que é a manutenção? Manutenção é, você entrega o software funcionando, a equipe de testes, ou o nosso, tanto testes alfa quanto testes beta, vai lá, faz o teste, e daí, assim, tem o tempo para descobrir, para analisar, daí você, a partir do momento que você descobre, é o tempo para você analisar o código, analisar o problema como um todo, ou seja, vem da fase de testes, assim, olha, eu digitei 5, era para sair 7, saiu 8. Você como projetista, você como desenvolvedor, você vai ter que descobrir por que saiu 8 em vez de sair 7. Então, esse é o tempo necessário para analisar a solicitação de alteração, descobrir como que você vai corrigir, o tempo para projetar uma modificação apropriada e corrigir essa alteração e testar essa alteração, tá? Então, o tempo é o tempo médio para que a correção esteja funcionando. Tá? Então, é o tempo médio de alteração. Quanto menor for o tempo médio de alteração, mais fácil mais manutenível é o programa. Tá? Maior manutenibilidade ele tem. Tudo bem? Esse é mais ou menos tranquilo, é o tempo para se fazer as correções. Tá? Integridade. A integridade, ela é a habilidade de um sistema em resistir aos ataques da sua segurança. Onde você tem a ameaça, a probabilidade de um ataque de um tipo específico ocorrerá em um dado intervalo de tempo. E segurança é a probabilidade de que um ataque de um tipo específico seja repelido. Então, a probabilidade da ameaça, ela é assim, o quanto o programa pode ser ameaçado. E a da segurança é inverso dela, entre aspas, inverso o quanto você consegue repelir, qual a probabilidade de repelir aquele ataque. Então, a integridade é a somatória para todas as ameaças de 1 menos a ameaça, a probabilidade da ameaça, vezes 1 menos a probabilidade de segurança. Então, 1 menos a probabilidade da ameaça, vezes 1 menos a probabilidade de segurança. Isso vai te dar a probabilidade de que o sistema não sofra nada. Entenderam? Mais ou menos? É assim. Se eu tenho, como é que eu tenho alguma coisa, por exemplo, se eu tenho a probabilidade de 0,25 da ameaça e 0,95 da segurança, a integridade do sistema é 0,99. Tá? Então, se é baixa a probabilidade de ameaça e alta a probabilidade de segurança de repelir o ataque, a integridade é alta. Por outro lado, se a probabilidade for 0,5 de ameaça e a possibilidade de repelir o ataque for de 0,25, a integridade do sistema é 0,63. É baixa e inaceitável. Tá? Usabilidade. Bom, a usabilidade é uma tentativa de quantificar a facilidade de uso e deve ser medida em termos das características de usabilidade. Bom, então, você tem digamos assim, o assunto ou a categoria de assuntos interface humano-computador, que é estudado por essa área, a área de interface humano-computador, estuda muito a usabilidade de software. Então, a usabilidade dele
ela pode ser medida com a existência, com assim por exemplo, com uma revisão da interface sobre o que ela deveria ter, né? A gente viu num outro slide que falava da usabilidade da projeto de garantia de qualidade da interface, que, por exemplo, você vai ter os níveis de abstração dos widgets de interface, por exemplo, a corretude das cores, as corretude das fontes, a questão da existência de acessibilidade para tudo ou não, entre aspas, além de questionários que podem quantificar essa usabilidade. Tá? Além de questionários que podem ser aplicados aos próprios usuários, depois que o software estiver em testes beta, por exemplo, ou ele estiver rodando, você pode quantificar essa usabilidade para os usuários, mas normalmente ela é obtida com características de usabilidade ou características interessantes para a interface humano-computador do sistema. Tá? Bom, vamos falar um pouco sobre eficiência de remoção de defeitos. Isso aqui está ligado com a manutenibilidade. Tá? Então, uma métrica de qualidade que traz benefícios tanto para o projeto quanto para o processo é a eficiência de remoção de defeitos. Tá? Então, a eficiência na remoção de defeitos, ou seja, a capacidade de corrigir os defeitos, é assim. E é o número de erros. Então, erro é o defeito antes de ser entregue. E E mais D é o número de erros, E é o número de erros e D é o número de defeitos. Então, vamos ver o que a gente tem. Erros é o que a gente encontra e não vai para o usuário final. Defeito é o que a gente manda para o usuário final, ou seja, não conseguiu encontrar no teste. Então, essa eficiência na remoção de defeitos, ela tem a ver o seguinte: se ela for igual a 1, por exemplo, o número de defeitos vai ser 0, ou seja, eu encontrei todos os erros e os corrigi. Quanto menor for esse índice, o DRE, é sinal que mais defeitos foram passados para o usuário final. Tá? Isso é uma pena. Então, esse é um índice bem interessante, que é o índice de o quanto a gente é eficiente em testar, em corrigir o nosso software. Tá? Tudo bem? É uma métrica simples de calcular, ou seja, você tem todos os erros do projeto, assim, esses erros vão desde erros de revisão de requisitos até erro de revisão de código, passando por os erros encontrados no teste. Tá? Então, esse número de defeitos, de erros normalmente é grande, o D é que tem que ser pequenininho. Para ver assim, a gente corrigiu todos os erros, não foi nenhum defeito para o usuário. Esse é o ideal. A gente sabe que sempre vai um ou outro. Tá? Isso a complexidade, o software é uma entidade de uma complexidade muito grande, então é difícil testá-lo em todas as situações. A gente vai falar um pouco disso nos próximos vídeos, tá? Quando a gente for falar de teste. Tá? Então, além disso, a gente pode avaliar durante o processo. Então, avaliar a habilidade de uma equipe para encontrar erros antes que eles passem para a próxima atividade. Ou seja, aqui a gente tem uma fórmula que é o erro na etapa índice I, mas, então, o DRE da etapa índice I é o número de erros da etapa índice I, sobre o número de erros da etapa índice I e os erros da etapa índice I mais 1. Então, erro na etapa índice I mais 1 é o erro que foi parar na etapa índice I mais 1. Então, essa é a nossa eficiência em encontrar erro de uma etapa do processo para outra etapa do processo.
tá? É parecido com esse, tá? Só que em vez de ser defeito que vai chegar no usuário, é o erro de que foi identificado nessa etapa sobre o número de erros que foram identificados nesta etapa, mais os erros que não foram identificados nessa etapa, tá? Mas que não foram identificados nessa etapa, mas que estão ligados a fatores que foram feitos nessa etapa, ou seja, erro que tinha, não são erros novos, são erros que tinha, mas e erros que foram repassados. Tudo bem? Então, vamos falar de dois conceitos interessantes, confiabilidade e disponibilidade. Primeiro vamos falar o que é falha. Bom, a gente viu o que é erro. Erro é erro é um defeito, ou seja, é alguma coisa que se não foi feita de acordo durante o processo, mas que foi corrigido durante o processo. É um erro de código, erro de diagrama, erro de requisitos, erro de teste, coisa assim. Defeito é uma coisa que foi parar na mão do usuário, ou seja, você não conseguiu descobrir isso durante o... Como é que eu vou dizer? Você não conseguiu descobrir isso durante o processo e foi parar nas mãos do usuário, no usuário final, ou seja, é um defeito que você entregou pelo software. Falha é uma coisa diferente. Falha é uma situação onde o software não tem um erro, ele não tem um defeito, mas de acordo com ele não é preparado para resistir a situações ou normais ou anômalas de uso. Por exemplo, um ataque hacker. Mas também pode ser, por exemplo, num uso por um número maior de usuários do que foi definido, tá? Nos requisitos. Então, o que acontece? O que é uma falha? A falha, por exemplo, é assim. Vamos supor que todos os professores... Vamos uma coisa que acontecia, por exemplo, no site da universidade, que era assim, saía o vestibular, saía o resultado do vestibular, até um tempo atrás, até uns anos atrás, assim, uns 10 anos atrás, na hora que saía o resultado do vestibular, esqueça de conseguir ver o resultado pelo site. É muito difícil de conseguir. Tá? De um tempo para cá, isso foi corrigido e você hoje consegue quase em tempo real, assim, não importa quanto tempo isso, não importa quantos usuários estejam acessando, você sempre consegue ver o resultado do vestibular. Tá? Outra coisa, por exemplo, falta de luz. Internet que, por exemplo, aconteceu uma anomalia na conexão de internet, a conexão de internet caiu, ataques mal intencionados, isso a gente tem que considerar porque no nosso mundo da internet os ataques são uma constante, tá? E coisas assim, tá? Então, a confiabilidade de um programa é um elemento importante da sua qualidade global. Se um programa falhar frequentemente e repetidas vezes, pouco importa se outros fatores de qualidade estejam aceitáveis, ou seja, o software não tem qualidade se ele não consegue, por exemplo, lidar com essas situações que são ou anômalas, tá? Não devia acontecer, ou por algum acaso o software não está cumprindo tudo que foi visto nos requisitos em termos de confiabilidade. Tá? Mas normalmente são situações anômalas. Tá? Então, a confiabilidade de software é definida como a probabilidade de operação sem falhas, tá? Por um determinado tempo. Ou seja, quanto tempo que o software opera
sem falhas. Isso é muito importante para softwares de banco, por exemplo. Isso é muito importante para softwares governo, por exemplo, software de imposto de renda, onde você tem um prazo e existe uma possibilidade muito grande de ter muitos acessos, tá? E pode acontecer ter falhas. Existe toda uma área da computação que trabalha em termos de aumentar a tolerância a falhas do programa, ou seja, técnicas para impedir que o programa falhe, pelos mais diversos motivos. Tá? Então, como é que a gente mede a confiabilidade, portanto? É o tempo médio entre falhas, ou seja, o tempo que demora para ter várias falhas. Eu não sei se vocês já passaram em frente de uma empresa onde tem aquele cartaz lá. Estamos há 50 dias sem um acidente. É o mesmo conceito, tá? Você conta o tempo entre as falhas, tá? Só que o tempo médio entre falhas, ele é o tempo médio para falhar e o tempo médio para recuperar, para reparar aquela falha. Então, ele não é só o tempo da falha, entre as falhas, ele inclui também o tempo de recuperação, o tanto tempo que a equipe de desenvolvimento ou a equipe de suporte vai trabalhar para trazer o programa de volta para o ar, o sistema de volta para o ar. Tudo bem? Então, o tempo médio entre falhas é o tempo médio para o programa falhar, ou seja, o tempo médio para ocorrer a falha e o tempo médio para recuperar. Beleza? Tá? Então, além da confiabilidade, você também pode fazer uma média de disponibilidade. Tá? Então, a disponibilidade do software é a probabilidade que um programa esteja operando de acordo com os requisitos em um dado instante. Tá? E é definida por... O MTFF é o tempo médio para falhar. O MTTR é o tempo médio para recuperar da falha. Então, a disponibilidade é o MTTF divididos pelo MTTR vezes 100%. Então, é o tempo médio para falhar divididos pelo tempo total para colocar o sistema no ar. Pela média, né? O tempo médio para se colocar o sistema no ar. De volta. Aliás, o tempo médio para falhar mais o tempo médio para se colocar o sistema no ar de volta. Se o tempo médio para recuperar da falha for pequeno, isso daqui é quase igual a 1, ou seja, a disponibilidade é muito grande. Tá? Se o MTTF for muito grande, então a disponibilidade fica baixa. Tudo bem? Tudo tranquilo com isso? Tá? Então, a confiabilidade é o quanto o sistema é tolerante. E a disponibilidade é o quanto o sistema é recuperável, o quanto ele é fácil de recuperar. São duas grandezas diferentes. Tudo bem? Então vamos falar agora das métricas por etapa de desenvolvimento, das métricas de qualidade por etapa de desenvolvimento. Então, por exemplo, na parte de requisitos, a gente tem alguns atributos como ambiguidade, completude, compreensibilidade dos requisitos, volatilidade, facilidade de atribuição e clareza do modelo como sendo atributos de um modelo de requisitos. Então, para a ambiguidade, a gente tem número de palavras na especificação de requisitos que são muitas, grande, amigável, coisas não definidas. Tá? Como completude, a gente tem o número de TBA e TBD. Como compreensibilidade, a gente tem o número de seções e subseções, ou seja, o quanto grande é a especificação.
Volatilidade, o número de mudanças por requisito. Lembram? Há muito tempo atrás, quando a gente viu as aulas de engenharia de requisitos, a gente viu que os requisitos mudam com o tempo. Tá? O requisito muda. Então, a volatilidade é o número de mudanças por requisito que acontecem no sistema, né, durante o desenvolvimento, tá? E o tempo quando é solicitada a mudança, o tempo por atividade quando é solicitada a mudança. Facilidade de atribuição. O número de requisitos não atribuíveis ao projeto código. Tá? Por exemplo, o número de requisitos que não se aplicam a esse código especificamente. Requisitos que foram colocados, mas que teoricamente não são factíveis, por exemplo. Clareza do modelo, número de modelos UML, número de páginas descritivas por modelo, número de erros UML. Então, com essas métricas, a gente consegue ver o que a gente quer o que a gente quer medir com relação à qualidade do modelo de requisitos, da especificação de requisitos. Qualidade de projeto e qualidade de código. Tá? Então, a existência do modelo da arquitetura, ou seja, se a gente tem um modelo da arquitetura ou não, isso é um indicador de qualidade. Completude dos componentes, o número de componentes que se atribui ao modelo da arquitetura. Na verdade, isso é uma métrica que tem que ser colocada como todas essas métricas, número de coisas, número de sessões, número de mudanças, número de requisitos, sempre são métricas relativas ao tamanho do software. Por exemplo, elas podem ser métricas relativas ao número de pontos por função. Tá? Tudo bem? Então, número de componentes que se atribui ao modelo de arquitetura, complexidade do projeto arquitetural, ou seja, a gente consegue ver, por exemplo, o quão complexo é um modelo por pontos por função, número médio de cliques para uma função chegar ao conteúdo típico, a probabilidade do layout, tá? Padrões, isso aqui já é mais para código. Número de padrões usados por pontos por função. Complexidade ciclomática por ponto por função. Fatores de projeto, facilidade de manutenção. Fatores de projeto por ponto por função. Porcentagem de comentários internos por linha de código. Aqui já pode ser, em código já pode ser por linha de código. Convenção de atribuição de variáveis. Tá? Isso daí são coisas de programador, padrões de programação, né? Porcentagem de componentes reutilizados, né? Então, é o número de componentes utilizados por pontos de função, por exemplo, e documentação índice de legibilidade, tá? Que é uma grandeza também. Porcentagem de horas de pessoal por atividade, daí tempo de realização, de finalização real versus previsto, tá? Métricas de revisão, que a gente já viu no nosso vídeo anterior. Eficácia de teste, número de erros encontrados e criticalidade, esforço exigido para corrigir um erro, origem de erro. Tudo bem? Tá? Então, vamos falar sobre o nosso último item desse vídeo, que são as métricas de teste. Tá? Então, primeira coisa é o trabalho de teste. Tá? Então, o trabalho de teste e o volume do software, né, sobre o PL. O PL é dado sobre 1 sobre N1 dividido por 2 vezes N2 dividido por N2, onde N1 é o número de operadores distintos do programa, N1 minúsculo, N2 minúsculo é o número de operandos,
E N2 maiúsculo é o número total de ocorrências do operando. Tá? Então, aqui a gente tem que o trabalho de projeto, cadê? O trabalho de projeto, ele é dado por o número de operandos, né? Tá? O número de, desculpa, o número de operadores sobre o número o número total de operandos sobre o número de operandos daquele programa específico, né? Daquele item específico que está sendo testado. Tudo isso então, o PL é inversamente proporcional a tudo isso. E o trabalho, ele é V o volume sobre o PL. Tá? O tamanho do software sobre o PL. Então, o trabalho de Halstead, né, descoberto por Halstead, o trabalho de software, ele é diretamente proporcional ao número de operadores e o número de operandos que tem que ser testados. Tá? A porcentagem de trabalho de teste global a ser alocado ao módulo K pode ser estimado usando a seguinte relação. É o E daquele módulo sobre o trabalho daquele módulo sobre a soma de todos os trabalhos. Tá? Então, a gente tem uma porcentagem de trabalho de teste daquele módulo específico. Tá? Além disso, a gente tem um índice de maturidade de software. A gente vai falar sobre maturidade de software, tá? Mas o índice de maturidade de software fornece uma indicação sobre a estabilidade do produto. Então, a gente tem o número de módulos da versão atual, o número de módulos da versão atual que foram alterados, o número de módulos da versão atual que foram acrescentados, o número de módulos da versão anterior que foram excluídos. Tá? Então, a maturidade é o quanto estável é o software, em termos de se fazer alteração. Então, a maturidade tem a ver assim, com o número de software da versão atual menos essas alterações aqui, que são os módulos que foram alterados, mais os módulos que foram, acrescentados, mais os módulos que foram alterados, mais os módulos que foram excluídos, ou seja, o número de módulos da versão atual menos a alteração sobre o número de módulos total. Isso vai te dar o seguinte: quanto menos alterações forem feitas, ou seja, um índice assim que não se está tendo necessidade de se fazer alteração naquele software, mais maduro ele é. Entenderam? Então, se for igual a 1, o software é maduro. Se for o valor for muito pequeno, é porque você tem muitas alterações a serem feitas. Tá? Então, o software não é maduro. Tudo bem? Tranquilo? Bom, esses slides, eles foram tirados do livro do Pressman, né, na 7ª edição, dos capítulos 16.3, 16.6, 23.6, 25.6. Tá? Falando em termos de verificação, deixa eu ver aqui, cadê? Então, falando em métricas de verificação. Então, as nossas métricas de verificação têm a ver, de revisão, né, tem a ver com o esforço de preparação para a revisão, o esforço de avaliação, tá, e o esforço de reformulação.
Tá, então, o tanto que foi feito para preparar a revisão, né? O tempo que foi gasto, então, o tempo que foi gasto na preparação da revisão, o tempo que foi gasto na avaliação e o tempo que é gasto na correção dos erros encontrados, tá? Além dos erros secundários encontrados e dos erros graves encontrados. Tá? Então, essas são as métricas que vão te dizer a revisão foi efetiva ou não. Tá? Então, por exemplo, o esforço, uma outra medida assim, vamos supor assim, que a densidade média de erros para os modelos de requisitos foi de 0,6 erros por página. Tá? Então, você tem um modelo de requisitos e você tem 0,6 erros por página de média. O esforço para corrigir o erro secundário do modelo foi de 4 homens-hora e o esforço para corrigir um erro grave foram 18 homens-hora. Só estou revisando isso, a gente tinha visto isso no vídeo anterior. Então, os erros secundários ocorrem com uma frequência aproximada de 6 vezes maior que os erros graves, mas eles são muito mais fáceis de corrigir. Então, o esforço poupado por erro vai ser os erros de teste, o esforço por erro de teste menos o esforço por erro de revisão, ou seja, o esforço para corrigir no teste é 45 menos 6, que é o esforço para revisão, a gente tem 30 homens-hora por erro poupado. Então, aqui a gente tem as técnicas de revisão de software que a gente tinha visto no nosso último vídeo. Então, completando, né, tudo isso a gente está usando como base, né, o livro do Pressman, Engenharia de Software, uma abordagem profissional, seções 16.3, 16.6, 23.6, tá? E 25.3. Beleza? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tá? E daí nos próximos vídeos, a gente vai falar de garantia qualidade do processo, né? Então, modelos de qualidade do processo, CMMI, o MPS-BR, mais as normas ISO para isso. Então, a gente vai falar sobre isso, tá? Eu esqueci de um, né? Mas a gente vai falar sobre todos os livros, sobre todos esses modelos, usando como base o livro do Vlaslavik. Tá? A gente já vai colocar isso para vocês. Tudo bem? Então, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.